Vamos lá, santos. Podeis sentar, queridos. Muito séria essa canção que cantamos agora, viu? Eu quero amar, eu quero ser como tu. O que você acha, irmãos? Bota para mim, por favor, na oferta lá. Esqueci de entregar. O que você acha que é o desejo maior de Jesus? O que você acha? O que você acha que ele mais deseja que nós façamos? Nós, igreja. Amar como ele amou. A comunhão é fruto desse amor. Alcançar as almas que estão perdidas é fruto desse amor, irmão? Também. Toda a motivação da salvação é por amor. É o que foi dito no domingo, não é? Então, se nós estamos pedindo para ter um coração igual ao de Jesus, nós temos que sair na rua com a mesmo impulso, com a mesma fome e sede de fazer a vontade do Pai. Temos que sair na rua com aquela gana de querer trazer as pessoas para a bênção, para o reino. Quer ter um coração igual ao de Jesus? É isso. E na oportunidade que tiver, no trabalho, em casa, na família, qualquer lugar, irmãos, viu que a pessoa precisa de ajuda, estende a mão. Vai lá, abençoa, sem perguntar duas vezes, sem colocar questionamento, vai lá, simplesmente abençoa. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas nesse tempo. O Senhor vai nos transformar dia a dia, alcançarmos essa dimensão proposta, em nome de Jesus. Quantos creem? Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. É uma quarta-feira, é aquela palavra um pouco mais ligeira. Vai terminar uma meia horinha só, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos ver, né? Se o Espírito Santo começar a me empolgar aqui, irmão, eu vou falando. Já me enchi da palavra de tarde, já me enchi quando cheguei aqui no gabinete mais cedo. Agora que eu vou derramar no seu coração. Marcos 10, 17, já está aqui atrás? Chegou? Ainda não, está chegando. Chegou. Tem tudo a ver com aquilo que Deus ministrou no domingo e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. A preocupação de Jesus nesse mundo, lá do céu, é interceder por nós. Ele faz isso dia e noite. Para que nós não desfaleçamos, para que nós não nos tropecemos. E se tropeçarmos, possamos nos arrepender e ser novamente purificados e continuar na jornada da glorificação no final. Amém? Mas existem muitas almas precisando da igreja. Muita gente na face da terra. Precisando de luz, precisando de uma palavra, precisando de uma manifestação de poder, de uma cura, de uma libertação através dos vasos que o Senhor tem na terra. E como eu estou impulsionando a igreja a ser instrumento do amor de Deus e de Cristo, eu coloquei lá no meu Facebook assim, né? Como cristãos, nós somos agentes do amor de Deus e de Cristo. Amém? Nós somos agentes do amor. Eu vou bater nessa tecla e virar um slogan aqui na igreja. Você é um agente, um instrumento do amor de Deus e de Cristo. Amém? Mas a dificuldade que temos, normalmente, no manifestar o amor de Deus e de Cristo, são experiências passadas. Sabe o que nos bloqueia? A falar abertamente, a cutucar as pessoas na rua, a confrontar. O que nos bloqueia são experiências negativas passadas. Em algum momento você foi com toda a força, com todo o ímpeto, com todo amor, falar do amor de Deus, de Cristo, e talvez tenha sido mal recepcionado, talvez tenha tido passado um passa fora, um fora bem grande, sai, não quero saber. E isso faz a gente criar uma certa proteção, autoproteção. A dificuldade de falar do amor de Deus, de Cristo para as pessoas é essa. O que elas vão falar? Será que vai aceitar? Será que vai rejeitar? E talvez algumas pessoas que você vai falar, vai rejeitar. Isso cria uma certa frustração. Então, quero mostrar a vocês que Jesus passou por isso também. Está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. E como nós devemos reagir a isso, não é? Como nós devemos romper essas barreiras internas que nos impedem de manifestar Cristo. Vamos lá, lê comigo, é uma passagem que é conhecida, mas não muito. O tema é por que muitos não sentem o amor de Cristo?
por que algumas pessoas na terra não sentem o amor de Cristo através de nós, né? Marcos 17, 10, 17. Eu vou mostrar a vocês os impedimentos nos corações das pessoas para receber isso que nós achamos maravilhoso. Você não acha maravilhoso o amor de Deus na sua vida? Por que o seu parente não acha? Por que seu vizinho não acha? Quero dar a vocês posicionamento bíblico para você entender. Amém? Marcos 10, 17. Vamos ler? Leia comigo para você não ficar passivo. Vamos lá? Leia comigo. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quero destacar aí a fala desse homem, tá certo? Ele chama Jesus de bom mestre, é um qualificativo, amém? Ele está considerando Jesus alguém excelente. Ele está considerando Jesus e elogia Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E busca em Jesus uma resposta boa, divina, para ele poder se orientar para alcançar a vida eterna. Então, ele foi com expectativa, Jesus. Amém? Verso 18, igreja. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus o Pai. Verso 19, vamos lá? Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Em verso 20, então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então é um homem maduro. Ele está falando, desde que eu era moço, eu tenho guardado esses preceitos. Desde a minha juventude. Verso 21, igreja, vamos lá? E Jesus fitando, qual é o verbo que está aí? O amor. Esse homem vem para Jesus querendo palavras de vida eterna. Que Jesus mostrasse o caminho. Jesus diz a ele: faz, porque a lei manda. Já está no bom caminho se obedecer tudo isso. Mas ele diz: já faço tudo isso. Então, será que eu já sou qualificado para a vida eterna? Aí Jesus o fitou. O termo fitar aí é olhar com cuidado, assim. Olhou dentro da alma dele, assim. Jesus olhou nos olhos dele, assim, dentro da alma dele, assim. E a palavra de Deus diz que Jesus o amou. Esse amor é uma emoção, um sentimento, mas gerado por essa análise desse homem. Ele olhou para esse homem, leu o coração dele e o amou. Sentiu compaixão, sentiu desejo de manifestar afeto por ele. Só que Jesus, ao ler a alma desse homem, descobre obstáculos. Vamos para o texto, você vai ver o obstáculo. Jesus, então, fitando, o amou e disse: agora Jesus já sabe qual é o problema. Só uma coisa te falta. Qual é o obstáculo? Jesus falou para ele assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus o convidou para ser um seguidor dele, discípulo. Mas Jesus olhou dentro da alma dele. Em nenhum outro lugar na Bíblia é dito que quando nós vamos a Jesus, nós temos que dar tudo que nós temos para os pobres. Não é dito isso. Você dá na medida do que Deus te abençoa. Você entrega ofertas, mas não tudo. Por que Jesus, então, exigiu algo tão radical para esse homem? Porque olhou para a alma dele e viu que ele estava agarrado no quê? No dinheiro, nos bens materiais. Um dos impedimentos para a pessoa sentir o amor de Deus, o amor de Cristo, é quando ela tem os olhos, o coração dela postado no mundo físico, na matéria, no possuir, nos bens, no dinheiro. Quando a pessoa está agarrada a essas coisas, dificilmente
ela sente o amor de Deus, o amor de Jesus. Ela até abre mão, porque ela acha que não precisa. Olha o que vai acontecer na sequência, você vai ver o que vai acontecer. Todos já conhecem, né? Jesus então propôs a ele um caminho difícil, abrir mão de tudo que tinha. Não mandou dar oferta, não mandou dar o dízimo da lei. Lembram-se de Zaqueu, o baixinho, que era corrupto? Ele resolveu dar metade dos bens aos pobres. Ele não deu tudo. 100% ninguém dá. Vai ficar sem nada? Mas a esse homem Jesus propôs um caminho muito difícil. Porque Jesus sabia que o coração dele estava agarrado nos bens. Vai ficar claro mais adiante. Vamos lá. Verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que ele pesou? O Senhor está me chamando para andar com ele, mas sem nada. E eu tenho muita coisa. Ele botou numa balança muita coisa, terras, casas, bens. E botou na balança, seguia ele sem nada. E eu prefiro ter casa, terras, segurança e bens. E aí o texto diz, verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Mais adiante vai dizer amor à riqueza, o apego à riqueza, aquilo que é material, aquilo que é desse mundo. Então o problema não é ter riqueza, o problema é estar agarrado à riqueza. Achar que a riqueza vai lhe valer alguma coisa na hora da provação, da morte, da enfermidade, do câncer. A riqueza não livra ninguém desses males. Então, o desapego que aquele homem não pôde ter é porque concorreu à vontade de seguir a Jesus e concorreu o que ele tinha. Ele preferiu o que ele tinha. Então, algumas pessoas não recebem o amor de Deus porque estão agarrados a bens materiais. Amém? Essa é a primeira proposição. Vamos lá, abrir outro texto agora, Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, verso 24. Achou aí? A palavra ensina, né, para ninguém ter dúvida que o problema não é ter dinheiro. É que quem tem dinheiro coloca a sua esperança no dinheiro. A palavra ensina, vamos lá, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a mamão. O problema de estar com o coração só na riqueza tira pessoas da graça, da presença, da possibilidade de viver a vida eterna. É muito sério isso. Por favor, agora, a João capítulo 3, verso 19. O amor às coisas materiais e aos prazeres mundanos, as coisas desse mundo. Enquanto falava aqui, lembrava, né, que eu já, na minha jornada nesse mundo, já vi exemplo de pessoas que perderam a vida por causa de bens. Tem pessoas que perdem a vida por causa de bens, irmãos. Eu não vou lembrar o nome do ator aqui, mas na década de 80, 90, quando eu ainda acompanhava a novela da Globo, tinha um homem que fazia um papel de um turco, um gordinho. Esqueci o nome dele. Eu não sei se é Elias Glazer, não importa. Não vou lembrar agora o nome do homem. Esse ator, ele tinha um apartamento e o apartamento dele pegou fogo. Sabe como é que ele morreu? Tentando salvar os seus bens. Ele podendo escapar com vida e perder os bens, ele tentando resgatar os bens, acabou morrendo queimado. Ele trocou a vida dele pelos bens. Perdeu à toa. É que o pastor Acélio fala, né, do carro, né? O camarada que passou com o carro devagarinho sobre a linha do trem, né? Foi na avenida e fez a manobra lentamente. Dava vida pelo carro.
e colheu ele, porque ele estava com o coração naquele objeto, na coisa material, na coisa mundana. E pensa bem, irmão, por mais rico que a pessoa seja, por mais propriedade que ela tenha, algumas décadas ela vive aqui e depois vai embora, fica tudo aí. Ninguém leva nada. Ninguém leva absolutamente nada dessa vida. Nem nós, os santos. Nada do que você tem hoje vai reverberar no reino milenar, irmão. Você compreende isso? Mesmo que você tenha casa própria aqui na região, mesmo que você tenha um automóvel, dinheiro guardado, dólares, nada disso vai fazer diferença quando o reino for estabelecido. O que você vai viver? Vai viver das suas rendas no reino milenar? Vai mudar a história da nossa vida, vai mudar o mundo inteiro, vai mudar o sistema, vai mudar o nosso corpo, vamos ser glorificados. Temos necessidade de mais nada, irmãos. Para que juntar, amealhar, se vai ficar aí? Guarde isso no coração. Pode fazer sim sua renda para ter conforto, para ter bens, mas não colocar o coração nisso. Amém? Abrimos aí João, capítulo 3, verso 19. Vamos ler. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas, questionadas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí vejo o livre-arbítrio pleno. Olharam para a luz e disseram, a luz é boa, vale a pena amá-la. Mas eu gosto é dessas outras coisas aqui, nas trevas. Também decidiram, viram a luz, mas amaram mais as trevas. Amaram a luz numa certa dimensão, mas as trevas numa dimensão superior. Isso é livre escolha. Tem pessoas que o amor de Deus não vai alcançar, porque elas estão com os olhos nas coisas más que elas decidiram viver. Se embaraçaram, corrupção e outras coisas mais. Talvez uma relação adulterina, alguma coisa que não consegue largar. Sabe que é errado, mas não consegue largar. Então algumas pessoas não vão ser alcançadas pelo amor, o amor de Deus não incidirá sobre elas e terá efeito, porque elas escolheram, optaram por livre decisão, livre escolha, livre arbítrio, pelas coisas malignas. Quantos entenderam? Vamos abrir outro texto, João capítulo 12, verso 36. João 12, 36. Vai falar da incredulidade, outro obstáculo para a pessoa ser alcançada pelo amor de Deus. Coração duro. João 12, verso 36. Vamos ler um trechinho um pouquinho maior, mas vamos ler rapidinho, tá bom? Quantos acharam? Já está aqui, não está? Então vamos ler. Leia comigo aí. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito, diga aí comigo o verso 37, que é chave para o entendimento, vamos lá? E embora tivesse feito tantos sinais, diga assim, milagres, na sua presença, não creram nele. Um coração endurecido, mesmo mediante um milagre patente, ainda assim não crê. Tem gente que não é aquele que se vê, muda o comportamento. Mesmo vendo um milagre patente, um milagre explícito, que ninguém mais pode explicar de outra maneira, ele continua sem crer. O coração é duro, endurecido. A palavra do Senhor diz, nem embora tivesse feito tantos sinais, foram muitos sinais, muitos milagres, na sua presença,
não creram nele. Verso 38, igreja. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Contudo, verso 42, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Então, havia uma sentença sobre Israel, por causa da incredulidade, veio para o que eram seus e os seus não o receberam, e eles acabaram ficando mais endurecidos ainda. Amém? Uma parte de Israel não creu no amor de Deus através de Jesus. O gesto máximo do Deus vivo de dar o seu filho, isso não teve efeito no coração de parte de Israel. Mas uma parte creu. E esses que creram eram autoridades, eram dignatários altos em Israel. Mas você vai ver um embaraço aí, olha para o texto. Creram nele, verso 42. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Aí não seguiram Jesus abertamente, porque estavam embaraçados com seus negócios na sinagoga, sua posição, seus propósitos. Tem gente que tem dificuldade de receber o amor de Deus por causa do seu próprio ego, das coisas que quer. E aí o texto diz, 43, porque amaram mais, amaram mais em quantidade o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Amém, queridos? Está dando para entender? Porque algumas pessoas, mesmo em face do estender da mão de Deus, de uma manifestação de graça, aí você ora, aquela pessoa, seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, e ainda assim ele não vê a bondade de Deus de jeito nenhum. Ele não consegue abrir o coração para Jesus de jeito nenhum. É óbvio que essa igreja é bem instruída e sabe que existem eleitos e não eleitos, e que a fé é dos eleitos. Mas mesmo assim, a criatura também crê. A criatura também recebe milagre. Mesmo que não receba a fé dos eleitos para receber o Espírito Santo, ainda assim, muita criatura recebe milagre, irmão. Como estão entendendo? Tem criatura que abre o coração para o milagre, para a bondade de Deus, e tem criatura que não abre de jeito nenhum. Morre com o dente arreganhado, como diziam os antigos, mas não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Vou abrir outro texto. Tem também, infelizmente, essa unção maligna sobre toda a humanidade. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. 2 Coríntios 4, 3. Vou recapitular. Porque muitos não sentem o amor de Cristo por causa das suas próprias cobiças, bens materiais, por causa de prazeres mundanos, trocam aquilo que lhe é agradável pela graça de Deus que poderiam desfrutar, por causa da dureza de coração, incredulidade, e também por causa da atuação do próprio inimigo sobre as vidas. Vamos ler o texto aí, 2 Coríntios 4, 3, até o verso 5. Já estou chegando na reta final. Leia comigo aí, vamos lá? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, o que, igreja? O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Eu me lembro, quando nasci de novo, eu me propus a evangelizar todos os dias.
Era jovem, cheio de gás, cheio de primeiro amor ali, transbordando. Eu já falei isso para a igreja, né? Eu tinha que ir muito longe para a igreja. Não morava pertinho como eu moro aqui, dá para vir a pé. Eu morava no Riachuelo, no bairro do Riachuelo, perto do Meia, e a minha igreja era em Rocha Miranda, depois de Madureira um tanto. Era longe. Logo ali, tinha que pegar 2 conduções. Tinha que pegar trem e ônibus para chegar na igreja. Rapidinho, rapidinho. Mas jovem, cheio do amor de Cristo, né? Então, como eu pegava muita condução, eu botei no meu coração, vou dar um folheto evangelístico para alguém, pelo menos uma pessoa vai receber um folheto por dia. Um folheto. E qual era o meu alvo preferencial, irmão? Trocador de ônibus. Não existe mais, né? Porque o trocador de ônibus não tem para onde ele fugir. Ele está agarrado ali na cadeira ali. Hoje, o motorista faz o troco e agora nem faz mais, que mudaram o sistema, né? Eu já é. Nem aceita dinheiro mais. Mas no tempo que aceitava dinheiro, trocador era o meu alvo preferido. Porque eu dava o dinheiro para passagem e já aproveitava e oferecia um folhetim. Em nome de Jesus. Jesus te ama. Né? Lá veio o crente. E a maioria deles pegava o folhetim. Quando não conseguia deixar com o trocador, deixava com o motorista, que era mais difícil. Mas deixava. E eu me lembro que uma vez eu sentei do lado de um senhor, eu só estava sentado do lado dele, estava em pé não. Aí eu estendi a mão assim, Jesus te ama. Todo sorridente como seu pastor é. Ele falou assim, eu não quero isso não, isso é coisa de vagabundo. Veio um passa fora, irmão. E eu sei que isso, às vezes, parece brincadeira, mas isso faz a gente encolher o ímpeto. O medo da rejeição, o medo que alguém não receba, que você pega um incrédulo, um homem, uma pessoa dura, que vai te fazer uma humilhação, né? Você vai ser humilhado publicamente. Irmão, não podemos ter esse medo, não. Porque a nossa função é ser instrumento do amor de Deus para o mundo. É para essa humanidade que nós temos que brilhar. Amém? E Deus está recalibrando as nossas forças aqui como igreja para a coisa mais básica de todas. Falar do seu amor. Eu fiquei muito feliz que na nossa primeira reunião de culto dos varões do CIV, tinha aqui pessoas para receberem o evangelho. Tinha mais gente. Não é? Tinha um convidado do Everton, nós devemos orar por ele, um católico. Tinha outros irmãos. Mas glorifico a Deus por aqueles que ouvindo a palavra. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Simplesmente compartilhe a palavra. O efeito da pessoa receber ou não é por causa de você. O efeito é o Espírito Santo de Deus agindo no coração da pessoa. É o Senhor que convence. Mas como crerão se não há quem pregue? Se não abrimos a boca para falar, não há manifestação do amor de Deus para a criatura. Não há luz. Não há possibilidade dele ser tocado. Ele é tocado quando nós abrimos a boca. Todo mundo entendeu? Ninguém ganha ninguém só na sua mente. Por transmissão de pensamento. Fica lá na sua mente assim fechado e a pessoa é tocada. Não é assim. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. E a palavra de Deus diz que Paulo resumiu da seguinte forma: crie, por isso falei. Quem crê, fala. Amém, povo santo? Por isso eu quero estimular vocês. Eu vim aqui dando um banho de água fria, né? Pô, mas tantos impedimentos. É a pessoa agarrada nos seus bens materiais, é a pessoa que é incrédulo. Mas esse problema da pessoa não pode ser impedimento para você falar do amor de Cristo para as pessoas. Amém? Por isso, o último texto, irmãos, Romanos capítulo 1, verso 14. Eu vou finalizar com esse texto. Romanos 1, 14, já está aqui? Já. É 1, 14, não é 4 não. Eu não li tudo? Eu não li o verso 5, não é isso? Então está correto. Vamos lá, avança aí, por favor. Está aqui na minha colinha, só que eu resolvi cortar. Eu ia encurtar. Mas vamos ler. Vocês apelaram pelo verso 5, está aí, ó.
Então leiam, leiam. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. É um texto pertinente. Valeu a pena vocês clamarem por ele. Nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus por amor de Jesus. O amor dele tem que nos impulsionar a fazer a obra, irmãos. Quantos dizem amém? Avança para mim. Todos nós aqui já tivemos experiência de falar do amor de Deus para alguém. Todos. Eu acredito que ninguém aqui é, assim, inexperiente. Eu acredito que essa capacitação fica em segundo plano, digamos assim. Como diz aí na linguagem popular, em stand-by. Sabemos que temos que falar do amor de Cristo. Nós fazemos tantas outras coisas e esse meio tão eficaz fica em segundo plano. Eu quero salientar aqui que nós precisamos fazer isso. Isso não tem a ver, irmãos. Eu quero deixar muito claro. O encher a igreja. Isso tem a ver com alcançar o propósito pelo qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para as boas obras que o Senhor planejou para nós de antemão, lá na eternidade. E se eu não andar no currículo que Deus mandou eu fazer, eu estou fora das boas obras que Ele planejou antes da fundação do mundo, para eu fazer. Quantos estão entendendo? É uma questão de fazer o checklist da vontade de Deus. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu preciso fazer esse outro aqui. Se eu não fizer, eu estou descumprindo o propósito pelo qual Deus planejou que eu viesse a Cristo. Amém? Vamos lá. Agora sim, Romanos capítulo 1, verso 14, até o verso 16. Nós vamos encerrar aqui. Eu espero que todos tenham entendido o propósito dessa mensagem. Entenderam bem? Então vamos ler juntos, queridos. Vamos lá. Pois sou devedor, o apóstolo Paulo diz, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você se sente devedor do amor de Deus para as pessoas? Não somos nós vasos em que o amor de Deus e o poder de Deus é derramado? Não estamos sendo preenchidos? Não somos depositários desse poder, desse amor, dessa palavra, desse entendimento? Como é que o outro vai ser alcançado se o meu vaso não transbordar? Se não sair de mim, como é que ele vai ser alcançado? Não tem como. Lembram quando Pedro foi à casa de Cornélio para pregar o evangelho? E lembram que a palavra de Deus diz que Pedro ainda falava quando veio o Espírito Santo sobre Cornélio da casa? Deus poderia ter derramado o Espírito Santo direto sobre Cornélio, que era crente, já temia o Deus Yahvé. Mas Deus esperou que Pedro instrumentalizasse a sua voz para pregar o evangelho. É o mecanismo. É como Deus idealizou. É pela pregação. Eu não alcança sem a pregação. Quando se entenderam? Precisa. É por meio da palavra. Então, se eu manifestar a palavra, possibilidade que alguém nasça de novo. Se eu não manifestar a palavra, não nasce espontaneamente, não brota assim, não. Todos entenderam? Paulo sabia disso. Eu sou devedor, eu tenho que falar para todo mundo. Para ignorante, para sábio, para grego, para bárbaro, para todo tipo de pessoa. Estou devendo o evangelho para todo mundo, para a humanidade toda. Vamos lá para o restante do versículo. Vamos lá, verso 16. Verso 15, né? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Tem mais um versículo? Tem, 16. Esse é o mais famoso, vamos lá? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é a manifestação do evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Amém, povo santo? Então sejamos bons cristãos, bons agentes do amor do Pai e do Filho, manifestando o evangelho.
crie oportunidades, procure vidas. Eu tenho falado aqui com a liderança dessa casa. Vamos bater em outras portas, irmão, que ainda não batemos? Vamos procurar famílias que estão precisando ser visitadas? Para que se abram ali portas na casa de famílias, nós possamos entrar lá com o evangelho, um irmão, 2, 3. Quantos estão entendendo? Se nós não provocarmos, nós não somos instrumento e não pagamos a dívida que temos com toda a humanidade. Nós temos que pagar essa dívida, amém? Somos agentes do amor de Deus e de Cristo. Assuma isso em nome de Jesus, amém? Fica de pé agora, igreja. Terminamos a mensagem.